Olá, sexto ano! Professora Sandra, língua portuguesa. Que bom que estamos juntos aqui. Esse é o primeiro vídeo de uma porção que eu vou gravar com os nossos conteúdos. Lembrando que é por essa situação da gente estar em casa, coisa e tal, estou eu aqui na minha casa, contando com a ajuda do Gabriel, da Daniele e da Helena para me fazer gravar esse vídeo, tá? Bem, nós finalizamos nosso trabalho lá no Ângelo, falando sobre elementos da narrativa. É daí que nós vamos partir. Os vídeos são curtos, então você dá conta de assistir no seu celular, na sua televisão, tranquilo. Todos eles estarão disponíveis no YouTube e no nosso Google Sala de Aula, ok? Qualquer dúvida, qualquer necessidade de falar comigo, me chama. Vamos lá, entra em contato, passa a sua dúvida e a gente vai estar resolvendo e te ajudando. Tranquilo? Vamos ver se isso dá certo. Bora para o nosso primeiro piloto. Aulas de elementos de narrativa. Bora. O que é uma narrativa? Essa é a nossa primeira pergunta. Narrativa trata-se de uma história. E uma história tem determinados itens que compõem ela. Esses itens são introdução, que é o início, desenvolvimento, que seria o meio da história, o que ocorre no desenvolvimento, ao longo dessa história, clímax, que é aquela parte, nós vamos conversar mais sobre isso, mas que é aquela parte importante, mais turbulenta da história, e conclusão, que seria o desfecho ou final da história. Toda história precisa disso. Você vai falar pra mim, por que você tá com a camisa do Stranger Things? Estou com essa camisa hoje porque é sobre esta história que nós vamos falar o tempo todo. Eu sei que vocês gostam, então vocês vão curtir junto comigo. É importante dizer que todos esses elementos... Ah, professora, mas eu encontro isso em todos os lugares. Não encontra, não. Se você, por exemplo, for pensar em poesia, a poesia ela não tem necessidade de ter início, meio e fim. Ela pode ter um tema completamente aleatório a todos esses conceitos. Esses conceitos estão previstos para a história. Vamos desmembrar? Vamos desmembrar os conceitos. O primeiro dele é introdução. É a parte do texto que apresenta os personagens, que mostra ao leitor onde eles se localizam em relação ao tempo e ao espaço. Por exemplo, na nossa história nós temos o Lucas, o Will, o Mike e o Dusty. Todos os 4 meninos são a primeira apresentação, depois vai virar 11, vai virar Max e os demais personagens vão sendo apresentados. Mas no início da história há uma preocupação muito grande em apresentar quem são os personagens que estão nesse contexto. Tranquilo aí para você? Espero que sim. Bora? Aí nós viemos para o desenvolvimento da história. E o desenvolvimento é o que vai gerar a trama da história mesmo. É o que vai transformar essa história pra gente. Vou ler para você. No trecho, o autor conta as ações do personagem. A ideia é formar uma trama com os acontecimentos, mostrar a ocorrência de um problema ou complicação, com o objetivo de criar algum tipo de suspense que vai conduzir ao clímax da história. Se você observar os desenhos, você vai ver qual é o maior problema da primeira temporada. É o Will no mundo invertido. E na terceira? Na terceira é a amizade da Max com a 11. Beleza? É isso que vai gerar toda a história para vocês. Desenvolvimento ok? Espero que você tenha entendido. E aí nós vimos para o clímax. O clímax é aquela parte que depois de diversas ações dos personagens, a narrativa é levada para um ponto de alta tensão, um ponto muito importante. É aquele ponto máximo da história. No Stranger Things, é muito comum, no clímax, ele reunir todos os personagens. Você tem cada grupo de personagem passando por uma coisa. Quando eles todos se reúnem, você fala, ei, agora o bicho vai pegar. Porque agora a história vai ficar tensa. Este é o clímax da história. Será que em qualquer história você já está capaz de me dizer qual é o clímax? Pensa aí se você consegue. E procura usar isso. Enquanto eu leio um livro, qual que é a parte mais tensa desse livro? Qual é a parte mais importante? Aqui na nossa história é exatamente quando reúne todos os personagens. Que lá são muitos, né, gente? É uma galera enorme. Bora? E o clímax é que vai gerar o desfecho, a conclusão. Trata-se do final da história. Na maioria das vezes, os autores concluem, encerrando a trama com um desfecho favorável ao problema.
Por que eu coloquei para você que na maioria das vezes? Porque se você pensar sobre o Stranger Things, a primeira coisa que você tem em mente é que geralmente o problema não está resolvido, por isso tem uma nova temporada. Mas há um final previsto para aquela ocorrência que estava acontecendo ali. Aquela situação, ela se encerra. O Will volta do mundo invertido. Na segunda temporada, fecha-se, a 11 consegue fechar o portal, que é a imagem que você tem aí. E assim por diante. Olha que importante. Esse é o desfecho. Ah, Pro, mas na terceira temporada abriram o portal de novo. Beleza, gente. Já é outra história. O início já vai ser o pessoal abrindo o portal. É outra história. Tranquilo? Passa pra mim? Você entendeu tudo? Poxa, eu espero que você tenha curtido. Eu adorei gravar essa aula pra vocês. E eu, pelo menos, acho que ficou bem claro. Passa pra mim de novo? Obrigado pela aula e tem mais uma coisinha pra gente encerrar. Uma última informação que eu ainda gostaria de passar. Passa pra mim, Helena? Sobre o coronavírus, tá? Primeira coisa que é importante a gente pensar, formas de contágio, tá? Pelo ar, contato pessoal, com secreções contaminadas, os sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar. É importante que a gente use lenço de papel, que a gente evite contato com as pessoas, então vai aquele bater de cotovelos mesmo, que isso é importante nesse momento, que a gente lave as mãos com muita frequência, e que a gente use o álcool em gel para a limpeza da gente. Se não tem o álcool em gel, o sabão está de bom tamanho e ele funciona muito bem também. Evite contato com animais selvagens e etc. E acima de tudo, fiquem em casa. A Pro está encerrando a aula de hoje, extremamente agradecida. Espero que você tenha curtido. Nós falamos um pouco sobre uma série que eu gosto muito e que eu sei que vocês gostam também. Super beijo, falo com vocês no grupo depois. Tchau!